Olá, estamos começando mais um programa Tribuna Livre aqui na TV Câmara. O programa de hoje vai conversar com Beatriz Souza, ela que foi coordenadora voluntária, presidente voluntária por 5 anos do Núcleo Bagense de Proteção aos Animais e agora é coordenadora do Bem-Estar Animal. Nós vamos falar sobre o núcleo, sobre proteção animal, sobre violência contra os animais e muitos outros assuntos. Beatriz, obrigado por estar aqui no estúdio. Eu que agradeço o convite. 5 anos de voluntária. Como é que foi essa vivência junto ao núcleo? Como é que é ser voluntária? Porque não é um serviço fácil, né? Não é, mas é a recompensa que se tem em salvar uma vida não tem preço. A minha história começa da infância. Eu sempre gostei dos animais e eles são parceiros, eles são companheiros, te dedicam um amor incondicional que muitas vezes o ser humano não tem. Aprendi com eles o perdão, o amor incondicional, e então para mim foi gratificante todos esses 5 anos que eu trabalhei de voluntária. Sou parceira voluntária também pela ONG, Parceiros Voluntários, e eu recomendo a todos que puderem fazer um trabalho. A pessoa não precisa se dedicar a semana inteira, ela vai usar o horário que ela puder, não só em relação aos animais, mas tantas entidades precisam de ajuda voluntária, Casa da Menina, Casa do Guri, tem tantos locais. A pessoa muitas vezes está em casa e pensa, minha vida é triste, eu não tenho o que fazer. E eu recomendo que essa pessoa que tem um tempo livre, que se dê um dia da sua vida para ajudar o próximo, tanto humano quanto animal. Nestas situações, há muitos casos de violência contra o animal. Isso é crescente ou é um número estável? Bom, quando eu comecei, as pessoas ainda não conheciam o trabalho, elas não denunciavam tanto como hoje. A gente com esse trabalho de 5 anos, e antes as gurias, há 14 anos as gurias vêm trabalhando, e eu comecei há 5 anos atrás, eu fazia meu trabalho voluntário em casa, não era afiliada a associação nenhuma, eu recolhia animais, cuidava, levava para adoção, e aí a gente começou a se agrupar e ver que dava certo, que a gente ia conseguir adoção para esses animais abandonados. E há 5 anos atrás a gente, junto com a prefeitura, conseguimos usar um telefone para que as pessoas fizessem denúncia. No início as pessoas não denunciavam porque elas não queriam ter envolvimento, não queriam briga com o vizinho. Então o núcleo assumiu a responsabilidade de fazer a denúncia. A pessoa faz a denúncia, a gente anota o nome, mas jamais é dito quem fez a denúncia, para evitar a discussão de vizinho. E a gente consegue auxiliar os animais, dando orientação, a gente recebe a denúncia, anota nome, endereço, tudo certinho. Vamos com o fiscal da vigilância sanitária, notificamos a pessoa para que ela corrija, no caso, se for o animal está sem casinha ou está sem vai e vem, que por lei o animal não pode ficar preso em corrente, ele tem que ficar preso em corrente, mas tem que ter um vai e vem de 2,5 metros para ele poder se locomover, porque muitas vezes as pessoas condenam os animais à prisão perpétua. Ele é preso e nunca mais solto. Isso daí é desumano, ninguém gostaria de viver assim. E a partir do momento que as pessoas começaram a ter confiança no trabalho e ver que dá resultado, as denúncias começaram a aumentar. Hoje, por mês, a gente está em torno de 100 a 110 denúncias. E a partir do ano passado, a Delegacia de Pronto Atendimento, através da delegada, começamos a fazer a Operação 4 Patas. Então, hoje, a Polícia Civil está envolvida também a verificar denúncias de maus tratos. Então, tem um telefone da polícia, e a pessoa liga, também faz, através da polícia, denúncia de maus tratos. E a grande maioria, em torno de 80% das denúncias são verdadeiras, o animal está em sofrimento e a gente tem que tentar mudar essa realidade. Uma das coisas que eu noto muito, principalmente na mídia, nos jornais locais e também em nível nacional, é o aumento da crueldade contra os animais. Eu não sei se aumentou hoje, as pessoas estão... Mais. Sempre houve. Porque a gente saiu da abolição da escravatura do humano, né? Terminamos com a escravidão humana e começou a escravidão animal. A tendência do ser humano é colocar todas essas frustrações em cima de algo, ou então em cima de criança que não tem por onde se defender, do idoso ou do animal. Então, isso aí, sempre o que aconteceu, através das redes sociais e da mídia, as pessoas começaram a contar o que estava acontecendo. E a crueldade sempre existiu e sempre vai existir. Existe uma pesquisa na Inglaterra que todo ser humano que é cruel com os animais, ele vai ser cruel com o humano, então.
E os psicopatas começam a maltratar os animais para depois passar para o humano. Então é importante fazer um trabalho educativo nas escolas, que hoje não existe, a gente vai tentar fazer através da coordenadoria, da função de respeito tanto com os animais, meio ambiente e com todo ser que precisa de auxílio. Então um trabalho humanitário, a gente precisa mudar essa forma de pensar que animal não sente dor, ele não precisa, adquiro, muitas pessoas compram ou adotam um animal e jogam no fundo do pátio. Ele vai entrar em depressão, ele precisa ser cuidado. Então, esse trabalho humanitário a gente tem que fazer nas escolas para se tornarem seres humanos, esses jovens, seres humanos sociáveis e com respeito a toda a vida. Como é que é pro núcleo, até então, quando o presidente chegar numa situação de crueldade? Porque tu acaba te expondo e no te expor tu acaba também eventualmente se oferecer alguma violência de algum dono de animal? Sim, não. Antigamente a gente corria muito risco. Porque para nós que temos esse amor pelos animais, é chocante ver a situação. Eu estive em um caso de um animal com 20 anos de idade, ele nunca foi solto. Passou 20 anos em condenação de prisão perpétua sem nunca ter cometido um crime. Então, para nós que temos essa visão diferenciada, que eu acredito que com a tendência todo mundo comece a olhar os seres invisíveis, né, que as pessoas passam e não enxergam. A gente na corrida do dia a dia e no intento do consumismo, do materialismo, a gente muitas vezes deixa de enxergar o sofrimento dos outros, não só os animais, mas como crianças e idosos. E para nós, quando a gente chegava, era muito difícil. A gente entra em depressão, fica triste, mas pela força e pela vontade de fazer mudar a realidade, a gente começa a ficar mais forte e consegue conversar. Muitas vezes a gente tem que respirar e diz, não, vamos conversar, porque essa pessoa também não teve uma educação para entender que um ser humano merece respeito, independente de ser humano ou animal. Porque as pessoas têm uma tendência, mas ele é cachorro. Ele tem que passar fome, ele tem que passar frio, mas ele é cachorro. É ser humano. Eu na minha educação cristã, né, independente de religião, para mim, são criaturas de Deus e elas merecem ser respeitadas, independente da espécie. Normalmente denúncias acontecem mais em relação a cães ou a casos com gatos também? Não, todo tipo de animal. Cavalo, cachorro, gato e o que aparecer a gente vai estar verificando. Existe punição adequada? Hoje, criminalmente não, e a gente está buscando, existe penas alternativas, a pessoa paga uma multa administrativa, existe um processo, vai correr um processo penal, né? Mas o Brasil inteiro está se movimentando para que as penas aumentem, as penas contra os animais, a crueldade contra os animais. Essa é uma tendência e isso daí não tem como mais voltar. As pessoas, através das redes sociais, o movimento de crueldade nunca mais teve mais de 35 milhões de acesso via internet e compartilhamento. Então se nota hoje que a tendência é que as penas e a forma de pensar na vida animal mude. Uma coisa que eu noto é que, por exemplo, o núcleo tem uma força muito grande nas redes sociais. A movimentação, às vezes em pedido de ajuda, ou quando são casos de denúncia, é fortíssimo isso. Hoje o núcleo está atuando, por assim dizer, basicamente na rede social, no Facebook. Sim, hoje a gente tem uma parceria na rede social que a gente não imaginava muitas vezes na correria do dia a dia, porque a gente trabalha com poucas voluntárias, né? Só que são pessoas que têm uma vontade, um amor imenso e faz a coisa acontecer, né? A gente tem determinação, foco no que quer. E graças a esse grupo de mulheres, né, são poucos homens, a gente até convoca mais homens para participar, esse grupo de mulheres que se dedicaram e é uma forma de pagamento pelo amor que a gente recebe. Então quem recebe amor tem que pagar com amor. Então eu acho que a gente cativou a comunidade, né, as pessoas viram que a gente se dedica e quer mudar essa realidade. E esse trabalho se propagou para todo o Brasil, sem a gente se dar conta. Muitas vezes a gente diz assim, ai gurias, a gente está sozinha, o que nós vamos fazer? E daqui a pouco estava aquele apoio de todo mundo, e eu acho que foi através desse amor e dessa dedicação as pessoas se sensibilizaram à causa. Em que momento da tua vida tu decidiu ser uma voluntária, trabalhar em prol da defesa dos animais? Eu acho que desde que eu nasci, porque desde pequena eu sempre gostei coisas singelas, assim. Quando tu eras pequena, tu via crueldade? Existia ou em menor número? Tem coisa, até acho graça muitas vezes que
A gente nasce já com essa vocação, e vocação. Eu sentava de tarde em casa e ficava cuidando de formiga caindo dentro do tanque, que eram aqueles tanques antigos, né? E eu ficava a tarde inteira salvando as formigas para não se afogar. Então eu acho que a maioria das pessoas que tem essa vocação de, como todas as outras vocações, tu já nasce com a vontade de ajudar. Então não existia núcleo e eu pegava, a minha mãe não deixava colocar para dentro de casa, então eu colocava na frente de casa, os cachorros cuidavam da minha forma, não sabia que jeito fazer, mas eu já fazia a minha parte, assim como tem muitas pessoas em Bagé que não fazem parte do núcleo, a gente nem conhece e estão fazendo sua parte como ser humano. Quantos animais hoje tem no núcleo? Hoje a gente tem albergado 300 animais. E esses animais vieram na época, na antiga gestão, foram recolhidos das ruas, só que a tendência é a gente não fazer recolhimento de animal sadio, porque as pessoas começam a achar que ali é um depósito de animais, e não é essa a função. A gente não pode criar o conceito de depósito de animais, o animal não é lixo para ser depositado, para ser descartado, né? Então a tendência nossa é o quê? Ali vai ficar só aqueles 300 animais que a gente tem que doar para fazer aumentar a consciência, e ali é só uma casa de passagem para tratamento de animais. Na realidade, um hospital hoje, a gente tem quase um hospital, falta alguma coisa. Mas lá hoje gira, fora os 300 animais, 180 animais por mês em tratamento. Então, cachorro atropelado, cachorro com câncer, cachorro que está com sarna e a gente trata, mas só que a tendência é o quê? Esses 180 que estão em tratamento, eles vão ser tratados e vão retornar para as ruas. A gente tenta doar, a gente está conseguindo doar bastante animais, mas se a gente começar a recolher, dá visão para as pessoas que ali é um depósito. Então eu vou viajar, eu vou deixar o animal lá na frente, eu não quero mais, eu vou mudar de casa. E eu vou de casa para apartamento, eu não tenho para quem dar e vou jogar lá fora. Então vai chegar uma hora que a gente não vai ter condições mais financeiras, e hoje só se mantém graças à prefeitura, que ela nos repassa a alimentação desses animais e o medicamento. Não teria o porquê, porque a gente ia implodir, porque não existe verba que suporte a falta de responsabilidade de muitos da comunidade que acabam abandonando os animais. Hoje a gente trabalha com o quê? Trabalha com a função da castração. A única forma de controle populacional que dá resultado para que não exista tanto abandono seria a castração. Hoje a gente já alcançou um número de 20 mil castrações. Esses que estão na rua são castrados? Todos. E quando se aparecer algum, a gente é informado pela própria comunidade, liga. Gurias, na quadra tal tem uma cadela no cio. A gente vai com uma equipe, é bem difícil, a gente tem que ir várias vezes, porque eles correm, né? Então a gente faz várias tentativas até conseguir pegar e castrar. Esse animal que é de rua, ele vai ser castrado, ele vai ficar 7 a 10 dias lá no centro de atenção, é tratado. Quando estiver pronto, é retirado os fios. Ela só vai ter alta, a veterinária vai dar alta quando tiver, ela vai retornar para o local que ela estava. Então, mas a grande maioria hoje dos animais que estão na rua são cães comunitários. É a da quadra do taxista, é a da quadra da padaria, é a da quadra, todos eles, quase a grande maioria que estão nas ruas são cães comunitários, alguém cuida. Então a gente recebeu, até eu achei interessante, um tempo atrás um médico veio a Bagé conhecer, veio visitar familiares, e colocou no Face dele, de Porto Alegre, disse assim: Bagé é a cidade que os animais de rua são mais bem tratados, são gordos, são lindos. Então achei muito interessante isso daí. É uma mudança de visão da comunidade. Destes 300 animais que hoje tem lá no núcleo, todos são sociáveis? Esses que são para adoção? Ou existe algum que não tem recuperação? Tem alguns. A gente tem uma ala de cães de raça bravia. Então eles, assim, ó, para serem doados, todos de cães de raça bravia, Rottweiler, Pit e outros dessa raça bravia, a gente faz uma avaliação. A pessoa que for adotar, a gente conversa com ela, precisa ser pátio murado. A gente não pode doar cão de raça bravia para locais que não tenha pátio fechado. A gente faz uma verificação. Todo animal que vai para adoção, a gente tem uma equipe que vai até o local, entrevista a pessoa, vê se a pessoa tem condições, porque a gente não pode trocar, tirar a nossa responsabilidade para passar para uma pessoa que não vai cuidar do animal. Muitos que estão lá foram retirados em maus tratos, que não tem como retornar para o dono, porque a gente faz a verificação de maus tratos e verifica que alguns animais
E eu tenho um adotado que foi retirado em maus tratos, que a situação era gravíssima. Então a gente verifica para poder passar para adoção. Cães como Rottweiler, Pitbull, em que momento, em que situação um dono se desfaz? Porque ele perde o controle? Porque ele transformou o animal numa fera e não consegue mais controlar? Tem várias situações. A gente, nessa verificação de maus tratos de vários animais, a gente retira porque o animal está em péssimas condições, sem alimentação, sem água, é maltratado, a gente retira. Essa pessoa responde o processo de maus tratos. E muitas vezes o animal, por ficar preso, por ser de raça bravia, ele fica preso, ele fica agitado. As pessoas dizem, mas ele é tão bravo. Bom, mas tu passeou com ele, tu deu amor, tu deu carinho. É raro ver um animal que é agressivo sem ter motivo. Ele foi levado a essa agressividade. Então, se o animal tem uma moça que é nossa voluntária, a Daiane, que ela adota pitbull. Então eu acho que hoje ela tem 3 pitbulls e todos são amáveis, são carinhosos, que é uma raça realmente, que é uma raça que tem que tomar cuidado, mas ela com amor e com carinho ela transformou. Os animais são extremamente dóceis, ela se dedicou para cuidar deles. Uma das coisas que é comum de se ver nas ruas ainda é, às vezes, caixas ou até mesmo as pessoas largam filhotes de gato nas ruas, nos cantos, nas esquinas. O núcleo recolhe isto. O que há para se fazer nesses casos? Não, o núcleo não recolhe. Voltando àquela história, se a gente começar a recolher, vai passar para a comunidade a visão. Bom, a gente oferece a castração. Então a pessoa tem 2 pontos de castração, que é na Rodrigues Lima, Casa de Saúde Animal, que a pessoa leva o animal em jejum de 12 horas, ela tira uma fichinha às 8h15 da manhã, ela aguarda ali, tem toda uma equipe veterinária, auxiliar de veterinária, ela vai passar por uma vistoria, uma avaliação veterinária para ver se tem condições da castração. E na unidade móvel que percorre os bairros. Muitas vezes as pessoas têm preguiça de levar o animal até o local. Então o que acontece? Bom, não vou castrar, e o animal vai reproduzindo. Bom, se o núcleo recolhesse, as pessoas não teriam por que castrar. Então não, eu vou deixar minha cadela procriar e as gurias vão recolher, elas vão fazer feirinha, elas vão fazer... Então a gente não recolhe, até porque lá fora a gente tem, de tantos animais doentes que entraram, a gente tem o vírus da sinomose. Se levar, a grande maioria, muitas pessoas levam e abandonam na porteira os filhotes. Isso é comum? É comum, muito comum. Só que uma semana depois os bichinhos estão todos mortos. Porque não adianta depois o animal estar no local, a gente vacinar. Porque aí aflora mais ainda, a gente tenta salvar da medicação, mas a grande maioria de 100 animais, de 50 que abandonam, vai sobreviver um. O resto todos morrem de sinomose. Então a gente está sempre fazendo apelo via Face, gente, a gente oferece castração, a gente dá carona para muitas pessoas, vão na unidade móvel, mas as pessoas têm a tendência essa, é mais fácil eu deixar procriar e abandonar na esquina e deixar que alguém cuide. Tu disseste que a violência é uma coisa que sempre existiu. E o processo de adoção, ele sempre existiu ou hoje ele é maior? As pessoas hoje estão pensando de uma forma mais consciente? Eu acredito que a gente está fazendo uma mudança de visão. Se aumentou bastante, mas aí um dia numa entrevista uma repórter me falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Beatriz, o ser humano não adota a criança adulta, ela não adota adulto. Uma criança de 10, 12 anos, vai ser difícil vocês levarem a adoção os adultos. As pessoas têm uma tendência de querer filhote. Quer bebê recém-nascido, quer bebê de 2 meses, ela não vai querer adulto. Então a gente hoje tem que fazer uma mudança de visão, que o animal adulto, eu adotei adulto e eu também tinha esse preconceito e hoje eu mudei. Porque eles têm uma gratidão imensa e a gente não tem que passar por todo aquele processo que chora, e o adulto ele tem uma postura diferente, ele é maravilhoso, ele reconhece e ele parece que agradece todos os dias a mudança de vida que a gente proporciona a eles. E eu recomendo a adoção de adulto. Vamos falar um pouquinho sobre a Coordenadoria do Bem-Estar Animal. Qual é a proposta da Coordenadoria? Hoje a gente tem uma proposta de implementar uma política pública em todas as secretarias e utilizar todas as secretarias para trabalhar conjunto com a coordenadoria. A visão, quando a gente começou a pensar em coordenadoria em Bagé, e não é só em Bagé, hoje já são 11 municípios no Brasil,
é institucionalizar a proteção animal dentro do poder público. Porque não pode só ONGs e associações proteger os animais. Isso daí, o Estado tem que tutelar e cuidar do animal. Então a gente começou a conversar com o prefeito e ele foi bem sensível à causa, porque via que a nossa luta, e a gente passou todo ano conversando com ele, viu que as pessoas estavam apelando, e que é um apelo da comunidade. Isso daí não é só núcleo, é toda a comunidade pedindo para que haja mais proteção dos animais e um trabalho específico em relação a isso. Então a coordenadoria vai buscar políticas públicas através da educação, fiscalização, aumentar mais ainda a fiscalização de maus tratos, de comércio de animais, porque é uma torneira que está bem complicada para nós, porque muitas vezes as pessoas vendem, comércios, não é todos, mas comércios vendem os animais sem nota fiscal, não tem nota de origem, vendem os animais doentes, né? Tem comércio responsável, vou reforçar, tem criatórios que estão dentro do padrão. E aí isso daí não é Bagé, é todo o Brasil que está exigindo já. E Porto Alegre precisa ser criatório regularizado, com alvará, com veterinário responsável. Não adianta eu chegar numa pet, comprar um cachorro e não saber de onde ele veio, se ele está doente, se ele tem vacina ou se não tem vacina. E aí acontece que a pessoa compra o animal, uma semana depois procura a gente. Olha, está com sinomose, ele está muito mal. E a gente diz, mas a senhora comprou, falou com o veterinário que vendeu na pet shop. Ah, eu não sabia disso daí. Então, esse ano a gente vai intensificar, vai fazer um chamamento às que trabalham com venda e vamos tentar enquadrar, regulamentar toda a venda de animais. Acontecia muito, a gente fez muita fiscalização em bairros que eram criatórios irregulares. As cadelas procriavam e uma cria atrás da outra, davam hormônios para os animais entrar no cio antes. Então era uma coisa desumana de ver. Iam para alguns locais para vender, sem nota fiscal, sem nada, a pessoa não tem... Se a gente vai comprar gado, o gado precisa passar por toda uma inspeção, porque cachorro não teria que ser da mesma forma. Hoje eu tenho uma visão, mas a gente tem que respeitar, a gente vive numa democracia. Hoje eu tenho a visão da adoção. Eu acho que tem tanto bicho para ser adotado, e não é raça, é amor. Independe, mas isso daí a gente tem que respeitar, que as pessoas vão mudar ainda. E respeito, a pessoa gosta de uma raça, gosta, mas eu acho que se gosta realmente, ela vai no local que é responsável, que o animal é bem tratado, que ele não é colocado em gaiola, em fundo de locais, o animalzinho ficar preso todo dia. Então, a tendência é a gente fazer um trabalho que desenvolvendo uma cultura que, se for comprar, vai comprar no local legal, que o animal é bem cuidado, que a empresa é amiga dos animais. Então, essa é a tendência da coordenadoria, a gente trabalhar uma visão mais humanitária em relação aos animais. Tu havias falado que a comunidade tem ajudado bastante, mas é comum vermos pessoas que dizem: peraí, estão destinando dinheiro para os animais, mas as pessoas não têm, está faltando para as pessoas, por que estão cuidando dos animais, por que o município doa dinheiro para cuidar do animal, não cuida da saúde das pessoas? Isso é uma falta de visão das pessoas? Eu acho ainda que tem um entendimento, as pessoas têm que entrar no portal de transparência e ver quanto é destinado à saúde humana. Aqui em Bagé, 4 milhões de reais para a saúde humana. Então, a proporção do que é desenvolvido para os animais e para a saúde humana é descomunal, é 0,01% do valor que é desenvolvido para o ser humano. É que hoje ainda existe esse especismo. A tendência é sempre dizer assim, mas essa verba vai para os animais, não vai verba para o humano, vem verba federal, vem verba estadual, vem verba municipal. Hoje a gente só tem esse recurso municipal, mas a gente está pensando e vamos, a partir do dia 15 de janeiro, a gente está sentando com a secretária dos Direitos Animais de Porto Alegre e vendo outras formas de captar recursos para o trabalho. Porque todo trabalho que é inovador, ele é criticado. Mas no início a gente ia na rádio, olha, eu escutava horrores de como vocês são desocupadas, vocês não têm o que fazer, vão cuidar de criancinha. Eu já fui voluntária, trabalhei com criança. E não é porque uma causa não desfaz da outra, todas são importantes. Isso não desestimula esse desrespeito das pessoas? Não, é porque eu sou muito determinada. Eu acho que quando a gente gosta de uma coisa, não adianta os outros te criticarem, que tu te dá mais gana e mais força de mostrar que é o contrário.
Porque se tem amor, é independente. Eu acho assim, ó, que uma causa não desfaz da outra, e quem é bom por inteiro. Eu jamais deixaria de ajudar. Se eu estou do lado vendo uma criança passando fome, eu vou ajudar a criança também. Então eu acredito que quem é bom não pode dizer, eu só gosto de ajudar o idoso. Eu vou ajudar todos. Se estão precisando, a gente tem que ajudar. Não tem que dizer assim, eu não gosto de cachorro. Então, eu não gosto de ter cachorro, eu passo na rua, vejo um cachorro morrendo, eu vou virar meu rosto para ele e vou deixar ele agonizando. Mas eu sou boa, eu sou uma pessoa boa. Isso acontece muito, eu sou uma pessoa boa, mas eu ajudo idoso, mas eu vejo um cachorro morrendo e não faço nada. Eu gosto de idoso, mas eu vejo uma criança passando trabalho, mas eu gosto de idoso. Eu sou uma pessoa boa. As pessoas têm essa tendência, eu acho que bom é bom por inteiro, então tem que ajudar todo mundo. Quem está precisando, a gente tem que estender a mão. E essa é a razão do ser humano, é ajudar o próximo. Independente de raça, de credo, de espécie, isso daí é o que a gente tem que mudar, essa tendência de classificar. E a gente tem que ter amor e não tem que ter classe de amor. Eu li numa entrevista que um dos seus objetivos como coordenadora do bem-estar animal é criar um SUS animal. É isso? Não seria nós criarmos, é que existe o dia 17 a 20 de fevereiro, em Brasília vai haver um movimento nacional em busca do SUS animal. Por que houve? Muitas secretarias de saúde tomaram uma postura de que verba para os humanos não poderiam ser, verbas de compra de medicamentos não poderiam ser usadas para os humanos, para os animais. Então, vários grupos de proteção animal começaram a ter dificuldades em enfrentar, porque está sendo feita a castração e a verba teria que vir pela saúde, não está vindo, não está sendo repassada. Então, a tendência é que várias associações, dia 17 a 20 de fevereiro em Brasília, vão estar se manifestando a presidente para buscar um recurso, uma verba específica para tratamento e medicação de animais. Porque a tendência é, através das coordenadorias, existir hospitais públicos veterinários. Porque a tendência é que as pessoas, hoje 70% da população tem animais e eles adoecem. E nem todo mundo tem condição de pagar um veterinário e de comprar medicamento. Então eles têm que serem cuidados. E essa é a busca, através da coordenadoria, não é só a minha coordenadoria, a coordenadoria do povo, né? A coordenadoria não é da Beatriz, não é do núcleo, é da comunidade. A tendência é que a gente vai tentar buscar recursos para tratamento de animais, de pessoas de baixa renda e de animais de rua, que eles têm que ser tratados. Por quê? Porque o animal de rua, ele transmite doenças e é um controle de zoonose. E hoje não é permitido por lei sacrifício de animais. Só é possível fazer eutanásia em um animal muito doente, se o veterinário assim autorizar. Então, antigamente fazia o controle populacional matando os animais. E isso daí não resolveu. A tendência é qual? Castração em massa, independente de classe social. Hoje a castração é oferecida sem controle de valores. Qualquer pessoa pode fazer, é gratuita. Atendimento veterinário, sim, que é para pessoa de baixa renda. E a gente faz na parte da manhã castração e a partir da 1h30 da tarde a gente tem uma equipe que fica na Casa de Saúde Animal. E a pessoa leva o animal doente, apresenta o comprovante de renda, que não pode ser superior a 3 salários mínimos renda familiar. Ela é atendida pela veterinária e tem uma outra equipe que, dependendo da situação, elas vão até a casa da pessoa. Então, hoje, todos os dias, em torno de 30 atendimentos veterinários, todos os dias, de segunda a sexta. Nos fins de semana, o núcleo assume a responsabilidade do atendimento de urgência, que qualquer pessoa diz, olha, tem um animal atropelado na rua, tem um animal agonizando, tem uma cadela com cria trancada, passagem de cálculo, o núcleo vai com a veterinária até o local e o animal é atendido. Então, Bagé hoje é referência de uma cidade humanitária que não deixa os animais ficarem sofrendo. É uma mudança de visão. As pessoas que têm poucas condições sociais de criar um animal, ela tem a obrigação de fazer com que o animal seja castrado, ou isso é uma opção? Ela pode ou não fazer? Hoje a lei dá a opção. Hoje a lei dela escolher castrar ou não. Mas a tendência é que mudança de lei, isso, lei federal, que tenha um controle populacional bem mais rígido. No Uruguai, as pessoas podem ter, os animais levam uma coleira identificadora e a pessoa paga, para ter aquele cão, paga uma taxa.
Claro que isso aqui no Brasil vai ser impossível, é muito difícil porque o nosso pensamento está ainda bem diferente. Mas existe nos outros países um controle. Quem tiver mais de 2 a 3 animais vai pagar um valor bem mais alto e ela vai se obrigar a fazer um controle populacional. Ainda a gente não tem esse poder de obrigar as pessoas a castrarem, mas a gente conversa, né? Vê e explica para a pessoa, olha, daqui a pouco tu vai ter 6 filhotes, esses 6 filhotes procriados de novo vai ser mais, cada um vai gerar e a progressão é muito grande. Eu me lembro que há pouco tempo teve uma questão polêmica da chipagem dos animais. Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho muito importante. É uma identificação. Então, se eu compro um animal, se eu vou numa pet shop comprar um animal, eu estou pagando um valor bem alto pelo produto, né? Se é considerado produto, para mim não é, mas a pessoa compra, ele recebe uma identificação. Uma semana depois eu perco esse cachorrinho. Como que eu vou identificar ele? Através da microchipagem. Então ali é a carteira de identidade do cão que eu comprei. Então, e ao mesmo tempo cria uma responsabilidade também da pet shop, porque ela vai ter que fazer aquele registro e levar até a vigilância sanitária de todos os animais que forem vendidos. A gente não pode mais viver numa sociedade desorganizada. Todo mundo paga imposto. E por que seria diferente com as pet shops? Se o produtor rural que cria gado, né, ele tem que microchipar e identificar os animais, por que, de novo, a gente reforça, por que as pet shops não tem que fazer a mesma coisa? Existe uma visão ainda meio protecionista das pet shops, mas não todas. Eu reforço que tem gente que está com outra visão, a gente tem que mudar essa visão. Claro que existe resistência, como todo trabalho, quando a gente iniciou, houve muita resistência, mas a tendência é essa. Organização, né? Pagamento de impostos, todo mundo paga e tem que existir essa regulamentação. Como é que ficou a questão da chipagem? Ainda, já não há lei, existe isso aí, só não existe uma fiscalização rígida. Quem deveria fazer? A prefeitura. A prefeitura teria que fazer e através da coordenadoria nós vamos... Por isso da importância também da coordenadoria, que a gente vai buscar uma fiscalização mais rígida em relação a isso daí, uma organização. A tendência é todas as empresas, quem vende roupa tem que passar nota fiscal, tem que ter alvará, a pet shop tem que ter alvará sanitário, tem que ter uma veterinária responsável. Então, essa fiscalização vai ser feita junto às pet shops? Junto às pet shops. Quem já adquiriu um animal, como é que fica? Ou isso vai se passar a cobrar a partir de um determinado momento? Não, eu acho que as pessoas assim, ó, a tendência é porque quem compra bicho gosta. Eu levo assim, ó, 80% de quem compra, ela sonha com aquela raça, ela tem vontade de ter um poodle, um boxer, e ela cuida, ela pagou por aquilo dali. Então eu acho importante, ainda as pessoas têm uma coisa que eu sempre falo, a gente coloca no Face, identifique os animais, coloca uma plaquinha de identificação, né? E o que pode acontecer? Eu perdi a coleira, ou tiraram a coleira, roubaram meu cachorro. Tá, mas aí tá lá na casa da fulana, eu sei que meu cachorro tá lá. E aí como é que a gente vai identificar o teu cachorro? Ele tem microchip. Então vai nos ajudar, nós vamos com um leitor de microchip. Esse cachorro tá ali a notinha, tá com microchip, a identidade dele. Então, existe sempre uma resistência. Tudo que vai modificar é aquilo, mas depois as pessoas começam a mudar aquela visão que é importante a microchipagem. Porque se eu quero meu cão perto de mim e se ele é roubado, que acontece muitas vezes, então as pessoas... Está acontecendo muito em Bagé, não é só Bagé, em vários locais, que roubam os animais para trocar por droga, animal de raça, e acontece muito aqui em Bagé. E mas depois... isso não vem muito a público, ou vem? Mas nas redes sociais. A gente fica sabendo, e a gente investiga, tenta ajudar a pessoa, mas eu sempre falo... Mas como é que você sabe que é para trocar por drogas? Porque a gente acaba descobrindo que via polícia, que fulano tá lá num bairro e tá com um cachorro, tá negociando, eu passei por isso, eu adotei um cão labrador com cruza de pitbull, só que ele é mais labrador que pitbull e passaram os meninos ali e viram ele com características de pitbull, roubaram ele para botar em rinha de pitbull ou trocar por droga. Só que era um cachorro extremamente dócil. 9 meses depois eu vim reencontrá-lo, lutei 9 meses para achar. Ele estava em estado deplorável, assim, o animal foi machucado, judiado, e hoje está muito bem. A gente se reencontrou, voltou, foi muito emocionante no dia quando a gente conseguiu achar ele.
E pela própria vivência a gente começa, porque a gente está no dia a dia trabalhando e a gente começa a descobrir. Aí tem rinha de pitbull, trocam por droga, pegam um cachorrinho e depois ligam para a pessoa coloca recompensa. Ah, eu tô com o seu cachorro, me dê tanto. E se esse animal tivesse com microchip, seria muito mais fácil da gente localizar, não que ele seja mapeado, e sim por identificação. Ele não tem mapeamento de GPS, mas ele tem uma identificação, é a carteira de identidade do animal. Já que a senhora estava falando na questão das leis, eu lhe pergunto o seguinte, seria importante alguma movimentação para que haja uma lei que puna quem maltrata, quem faz crueldade em relação aos animais? Existe algo tramitando nesse sentido? Existe. Ou existe apenas a intenção no momento? Não, existe. Existe tramitação na Câmara Federal, né? Existe tramitação, só que a gente precisa fazer uma força, movimento maior no Brasil. Existe a Crueldade Nunca Mais, que começou com aquele crime contra o Yorkshire, que a enfermeira matou o bichinho, fez horrores com o animal, que foi gravado. E existe, a partir daquele movimento, a força da proteção animal tomou uma proporção gigantesca no Brasil, tanto que culminou também com a libertação dos beagles no laboratório. E esse movimento, é o que eu digo e reforço, quem estiver hoje contra esse movimento está contra a história, não tem o que fazer. A gente está fazendo um movimento abolicionista de libertação animal. E é uma visão diferente, de respeito à dignidade. A gente tem no artigo 1º, né, que diz todo ser humano tem direito à liberdade, né? Eu acho que tirar o ser humano, todo ser tem direito à vida, à liberdade, a ser bem tratado, a ser cuidado. Nesse caso dos beagles, já que a senhora tocou nessa questão, como é que a senhora vê isso aos animais pela experiência em detrimento de curar o ser humano? Hoje tem uma tendência, algumas pessoas ainda falam, no próprio Face, nas redes sociais, é só pesquisar. Nas redes sociais, no Google, não existe, tem vários locais que não utilizam mais os animais. Existem outras formas de conseguir alcançar medicamentos sem utilização de animais. Existem outras formas. Tem médicos, tem biólogos, bioquímicos falando que não é necessário mais a utilização de animais. Então, é que a utilização de animal é mais barata. É uma forma mais barata de se alcançar o medicamento. Então, a forma que eles utilizavam aqueles beagles era uma coisa assim, desumana. Não tinha... Porque o beagle, por que usavam beagle? Porque o beagle é um animal dócil. Ele é um animal quietinho, ele não incomoda, então eles usavam tinha animal que eles estavam fazendo experimento com a cola, tipo Super Bonder, e colaram os dentes dele, ele recebia alimentação por sonda para ver quanto tempo ficava agindo o Super Bonder com a saliva, para ver a intensidade. Isso é descomunal, não se pode pensar em utilizar. Colocavam gotas de produtos para ver qual é a reação do olho. Se a gente derruba um pouquinho de shampoo no olho, é horrível. Imagina um animal viver a vida inteira recebendo gotas de produtos nos olhos, sentindo aquele ardor, eu deixaria de usar um produto sabendo que aquele produto foi testado num bicho sofrendo todo aquele tempo. É necessário? Precisa fazer isso? É só procurar na internet. Pesquisa. É necessário a utilização de animais? Ali vai ter diversos estudiosos dizendo que não precisa mais. Qual é a sua primeira ação, já que a senhora acabou de tomar posse como coordenadora do bem-estar animal? Bom, a gente agora tem que fazer o planejamento, mas já tem várias ideias. A gente vai estar se reunindo com a Regina Becker, a secretária de Direitos Animais, que existe um trabalho bem desenvolvido lá em Porto Alegre. E vai ter várias ações dentro de fiscalização. Eu quero conversar com a secretária de Educação, porque a gente tem um projeto bem legal, que é em São Paulo, eles têm uma cartilha educativa muito legal para séries iniciais, desde pintar, desenhar, é muito legal e eu gostaria, eu não conversei ainda com a secretária, mas eu acho que ela vai ser bem receptiva, e tentar buscar junto à Secretaria de Meio Ambiente, porque a gente não pode esquecer que do meio ambiente, que a gente tem que trabalhar a proteção da natureza também.
trabalhar em conjunto, não podemos esquecer o resto. Então a gente está tentando, esse seria das primeiras, e mais a fiscalização. A senhora acha que começar pela sala de aula muda a realidade do modo de tratar os animais? Muda porque eu sou professora também, eu sou formada em Direito e fiz magistério. E eu acredito que se houver uma preparação, um planejamento bem feito, a gente sensibiliza. E através da criança, se a criança aprende, ela ensina o pai. Porque ela vai dizer assim, pai, olha, eu aprendi uma coisa tão legal. E se ela vê o pai fazendo errado, ela vai chamar atenção. E é difícil a gente mudar a realidade de um adulto, mas uma criança a gente muda. Se houver dedicação e de uma mudança de pensamento, eu acredito que a gente muda, sim. Beatriz Souza, coordenadora do Bem-Estar Animal, foi a nossa entrevistada de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aqui. A oportunidade. Obrigado. O programa Tribuna Livre volta na próxima semana, sempre trazendo uma nova entrevista para você. Você pode acompanhar esta e todas as outras entrevistas através do Facebook, no nosso endereço Tribuna Livre Bagé. Até o próximo programa.